Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar aqui a nossa disciplina de avaliação educacional. Pessoal, nós estamos aqui no cronograma da nossa aula, nós estamos na aula 19. Nessa aula nós estamos trabalhando o binômio qualidade e quantidade, a questão do conteúdo escolar, né? Já falamos na primeira parte. Vamos continuar a explicação da aula. Agora, nessa introdução, nós vamos começar com um tópico frasal muito importante, que é o seguinte: quantidade não é qualidade. Nós temos já observado a importância da qualidade, né, como condição para o avanço da educação. Outro aspecto que eu tenho mencionado muito com vocês também, a gente ouve em pesquisas, depoimentos, né, demonstrar especialmente que apesar das diferenças culturais e geográficas, nós podemos aproveitar as boas práticas pedagógicas desencadeadoras de discussões e reflexões para a tomada de decisões na área educacional. Ainda sempre saliento com vocês que a quantidade, ela não significa necessariamente a qualidade, que ela pode ser o primeiro e importante passo para o alcance dessa, desde que siga um gerenciamento muito rigoroso que garanta o aprimoramento de cada etapa do processo a ser implementado. Bom, então nós vamos falar de alguns parâmetros externos, de acordo com os relatórios internacionais que o Brasil participa, né, os países que mais cresceram em termos de qualidade no sistema educacional e, portanto, no sistema de avaliação, investiram profundamente no desenvolvimento profissional do docente e tornaram a profissão objeto de desejo da sociedade. Um exemplo disso é a Coreia do Sul, gente. Especialmente nesse aspecto, o país atraiu os melhores egressos do ensino médio para a carreira acadêmica. Essas nações aqui citadas, elas possuem na maioria professores com alto desempenho, que lançam desafios intelectuais e geram altas expectativas para o grupo. Independentemente do nível socioeconômico, é importante observar que todos podem aprender. Nós já vimos isso, né? Esse deveria ser o grande pressuposto de qualquer processo, de qualquer procedimento avaliativo. Porém, isso só é possível quando temos um docente que vai além da sua formação básica, formação acadêmica. Um professor precisa, entre outras habilidades, gente, conseguir interrelacionar os conteúdos que aqui nós estamos falando com situações atuais que gerem algum significado para os alunos. É muito importante isso. Ninguém dá aquilo que não tem. Nessa perspectiva, a formação inicial do professor, seu desenvolvimento profissional continuado, são considerados estratégicos e estão atrelados ao resultado esperado na educação básica, que é o nosso principal ponto de trabalho. Bom, dados apresentados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em 2010, esses dados apontam que alguns fatores tidos como essenciais não são determinantes para os bons resultados, como, por exemplo, a porcentagem do PIB, né, do Produto Interno Bruto do país direcionado à educação. No PISA, que é um instrumento que a OCDE utiliza para avaliar a educação desses países mais desenvolvidos, os resultados mostram que não há relação direta entre investimento e qualidade na educação. Os investimentos são importantes, porém, mais importante é o uso que se faz dele, as estratégias para o acompanhamento dos resultados. Um exemplo aqui que nós podemos citar, gente, é o IDH da educação. Dos 5.565 municípios brasileiros, somente 5, Águas de São Pedro em São Paulo, São Caetano em São Paulo, Santos em São Paulo, veja que nós temos 3 em São Paulo, Vitória no Espírito Santo e Florianópolis em Santa Catarina, são classificados como de muito alto desenvolvimento em educação. Por outro lado, quase 30% das cidades brasileiras têm IDH muito baixo, nesse mesmo quesito. Nas regiões norte e nordeste do nosso país, mais de 90% dos municípios estão nas faixas classificadas, né, tidas como baixa e muito baixa de desenvolvimento humano, resultado que pode ser também justificado pelo quadro de docentes sem ensino superior. Se considerarmos a educação infantil e o ensino fundamental 1, mais de 50% dos docentes estão na situação aqui apontada. No sul e no sudeste, as regiões mais ricas do país,
o cenário é bastante diferente. Mais de 50% dos municípios apresentam IDH dentro das margens consideradas média e alta. Apesar da educação ter o índice mais baixo dos 3 indicadores, né, como foi o que mais cresceu nos últimos 20 anos, mostrando que há um projeto realmente. Segundo a pesquisa nacional que nós temos aqui, né, nós temos um avanço motivado especialmente por uma maior frequência de jovens na escola, 2,5 vezes mais que em 91, ou seja, ainda estamos distantes do crescimento em função do avanço do aprendizado efetivo desses jovens, né? Nós temos mais alunos frequentando as escolas, o que é muito mais importante e que pode ser considerado um primeiro rumo à qualidade na educação. Porém, não conseguimos oferecer um padrão elevado de educação. Nós demoramos 20 anos, 2 décadas, para passar do patamar muito baixo para o patamar médio, e ainda assim em função do fluxo. A educação é reconhecidamente o caminho para o desenvolvimento de qualquer país. E, ao mesmo tempo, é o grande entrave para que o Brasil, especificamente, avance qualitativamente. Frequentemente, nós nos deparamos com resultados pífios dos nossos jovens nas avaliações de larga escala, né, avaliações nacionais. E, em um momento desse acúmulo de defasagem, será sanado. Será isso possível? É preciso lutar por uma concepção de educação na perspectiva da qualidade, nos campos de formação do professor, do currículo, do saber docente, dada a complexidade de que se reveste a realidade educacional hoje que nós vivemos no Brasil. Bom, vamos falar então um pouquinho da qualidade da educação, as perspectivas e desafios, porque a nossa avaliação educacional ela precisa ter esse olhar. Então, o delineamento e explicações de várias dimensões que nós podemos apontar, fatores, indicadores de qualidade da educação e da escola, tem ganhado importância, mesmo que em alguns casos com mera retórica política, né, na agenda de governos, mas aí movimentos sociais, pais, estudantes, pesquisadores do campo da educação. Nessa direção, o caso brasileiro ressalta-se o que, gente? A efetivação de uma escola de qualidade se apresenta como um complexo e grande desafio. No Brasil, nas últimas décadas, e aqui nós situamos as últimas 2 décadas, os últimos 20 anos, registram-se avanços evidentes em termos de acesso e cobertura, sobretudo no caso do ensino fundamental. Tal processo, no entanto, carece da melhoria no tocante à aprendizagem mais efetiva. Então, debater essas questões aqui remete à apreensão de um conjunto de determinantes que interferem nesse processo no âmbito das relações sociais mais amplas, envolvendo questões macroestruturais como concentração de renda, desigualdade social, educação como direito, entre outros. Envolve igualmente também questões concernentes à análise de sistemas e unidades escolares, bem como ao processo de organização e gestão do trabalho escolar, que implica questões como condições de trabalho, processo de gestão de escola, dinâmica curricular, formação e profissionalização docente. Entre outras palavras, é fundamental ressaltar que a educação se articula a diferentes dimensões e espaços da vida social, sendo ela própria elemento constitutivo e constituinte das relações sociais mais amplas. A educação, portanto, gente, é perpassada pelos limites e possibilidades da dinâmica pedagógica, econômica, social, cultural e política de uma dada sociedade. Objetivando contribuir para a construção dessas referências analíticas aqui no que se refere à qualidade da educação, esse presente texto aqui da nossa aula procura problematizar as múltiplas significações e conceitos relativos à qualidade da educação, que nesse aspecto aqui é o foco da nossa aula, né? Bem como indicar as dimensões intra- e extraescolares que interagem na consecução desse conceito. Compreende-se então a qualidade como base em uma perspectiva polissêmica, em que a concepção de mundo, de sociedade, de educação vivencia e define os elementos para qualificar, avaliar e precisar a natureza, as propriedades e os atributos desejáveis de um processo educativo de qualidade social, que é a nossa meta. De outro lado, o texto da nossa aula também tem como finalidades educativas e, portanto, o alcance
do que se almeja como qualidade na educação. Vinculam-se aos diferentes espaços, atores e processos formativos, em seus diferentes níveis, ciclos, modalidades educativas, bem como a trajetória sociocultural e ao projeto de nação que nós acreditamos que nós temos. Ao estabelecer diretrizes e bases para o sistema educacional, indica um horizonte jurídico normativo que nós temos, as leis, os decretos, que regulamentam as resoluções, a educação ser efetiva ou não como um direito social, que é a nossa grande discussão. Bom, qualidade da educação, da escola. Vamos situar isso num horizonte analítico? A discussão acerca da qualidade da educação, gente, remete à definição do que se entende por educação. Para alguns se restringe às diferentes etapas da escolarização, que se apresentam de modo sistemático por meio do sistema escolar. Para outros, a palavra-chave aqui, educação, deve ser entendida como um espaço múltiplo, que compreende diferentes atores, espaços, dinâmicas formativas, efetivado por meio de processos sistemáticos e assistemáticos. Esta concepção, especificamente, ela vislumbra as possibilidades e os limites interpostos para essa prática e sua relação com a subordinação aos macroprocessos sociais e políticos, delineados de formas a sociabilidade vigentes. Nessa direção, a educação é entendida como elemento constitutivo e constituinte das relações sociais mais amplas, contribuindo contraditoriamente, desse modo, para transformações e manutenção dessas relações. Com essa compreensão, gente, esse estudo que nós estamos trabalhando aqui na aula, a escola como um espaço institucional de produção e disseminação de modo sistemático do saber historicamente produzido pela humanidade. Assim, sem secundarizar a importância dos diferentes espaços e atores formativos, a família, o movimento social, a igreja, a mídia, nesse caso aqui da nossa aula, nós vamos buscar o que? Situar a discussão relativa à qualidade, tendo por norte pedagógica a função social da escola, que é muito importante. Bom, que conceitos, representações e concepções sinalizam uma escola de qualidade? Quais são os principais conceitos e definições que embasam os estudos, as práticas políticas, educativas, como dimensões e os fatores que apontam a construção de uma educação de qualidade? É possível que uma escola de qualidade para todos? Tais questões elas revelam a complexidade da temática da qualidade no campo educativo. Nessa direção aqui, um primeiro aspecto a ser ressaltado, gente, é que a qualidade é um conceito histórico, que se altera no tempo e no espaço, ou seja, o alcance do conceito referido vincula-se às demandas e exigências sociais de um dado processo histórico. Caso se tome como referência o momento atual, tal perspectiva implica compreender que embates e visões de mundo se apresentam no cenário atual de reforma do Estado, de rediscussão dos marcos da educação como direito social e como mercadoria, entre outros. Outra questão fundamental consiste em identificar, no âmbito das políticas internacionais, quais são os compromissos assumidos pelos diferentes países na área da educação, como tais compromissos se configuram em políticas, programas e ações educacionais e como eles se materializam no cotidiano da escola. Por outro lado, é fundamental também apreender quais são as políticas indutoras advindas dos referidos organismos multilaterais e que concepções balizam tais políticas. Para tanto, é fundamental problematizar a ênfase dada à teoria do capital humano, sobretudo pelo Banco Mundial, identificando o papel reservado à educação, bem como as diferentes feições assumidas no que concerne à escola de qualidade, que é o nosso foco nessa aula. Bom, no tocante à organização da educação nacional, sem perder de vista as injunções internacionais no campo, é importante compreender o papel dos sistemas e das escolas como espaços de regulação e produção de uma dada dinâmica pedagógica, bem como o papel dos diferentes atores institucionais ou não do processo de construção das referidas regulações. Tais considerações sinalizam a apreensão de múltiplos fatores e regulações, que permeiam o que supostamente se entende por uma escola de qualidade.
Ao considerar especificamente o caso brasileiro, pessoal, em que a oferta de escolarização se efetiva por meio de entes federados, então nós temos a União, Estados, municípios, com base na estruturação dos sistemas educativos próprios, pode-se afirmar que tal processo vem se efetivando historicamente por meio do binômio descentralização, que é a criação de entes, e desconcentração, que é a criação de órgãos, todos eles gerando ações educativas. Esta constatação aqui, ela nos remete ao estabelecimento de parâmetros de qualidade em um cenário desigual e combinado com o que nós caracterizamos aqui de educação brasileira. Esse cenário é fortemente marcado por desigualdades regionais, estaduais, municipais e locais, e por uma grande quantidade de redes e normas nem sempre articuladas, né? Nesse contexto, então, avançar para a construção de indicadores comuns, como assegurar a educação de qualidade para todos. Tais questões que nós apontamos aqui, gente, contribuem para o deslinde do cenário complexo do quadro nacional. Ao mesmo tempo, permitem a base de análise das políticas e programas governamentais, identificar a adoção histórica de uma determinada lógica político-pedagógica voltada para a ampliação das oportunidades educacionais por meio da inclusão de etapas e modalidades educativas, sem fazer avançar, contudo, a adjetivação da qualidade pretendida. Corroborando esse processo que nós estamos falando aqui, vale destacar os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, ao lado de outros chefes de Estado e de governo que buscam qualificar o tipo de educação a ser oferecido. No entanto, a temática que nós estamos discutindo, que é a qualidade da educação, não se faz presente efetivamente nos diversos programas, projetos e ações governamentais. Considerando esses compromissos, como assegurar a educação inicial a todas as crianças, garantir a educação obrigatória, ampliar a oferta de educação secundária a 75% dos jovens, índice estabelecido para o atendimento desse nível do ensino, né? Bem como oferecer oportunidades de educação continuada, de qualidade a toda a população, em um país em que os indicadores educacionais revelam enormes disparidades. Em análise anterior, aqui citando alguns autores muito renomados, eles apresentam as reflexões acerca da qualidade da educação com base na revisão de literatura relativa à temática, envolvendo o levantamento de estudos, avaliações e pesquisas, e ainda a contribuição de países, das cúpulas das Américas como base no instrumento de coleta de dados produzido para esse fim. No referido estudo aqui, os autores revelam que a qualidade da educação é um fenômeno complexo, abrangente, que envolve múltiplas dimensões, não podendo ser apreendida apenas por um reconhecimento da variedade das quantidades mínimas de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, nem muito menos pode ser apreendido sem tais insumos. Entre outros termos, a qualidade da educação envolve dimensões extra- e intraescolares, e nessa ótica devem ser considerados aqui os diferentes atores, a dinâmica pedagógica, ou seja, os processos de ensino-aprendizagem, os currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os diferentes fatores extraescolares que interferem direta e indiretamente nos resultados educativos. Os autores aí citados, gente, também ressaltam ainda, com base na revisão bibliográfica de várias pesquisas, a importância de identificar quais são os elementos objetivos no entendimento do que vem a ser uma escola eficaz, uma escola de qualidade, procurando compreender os custos básicos de manutenção e desenvolvimento. Por outro lado, indicam a importância da identificação das condições objetivas e subjetivas da organização e gestão escolar, da avaliação da qualidade da educação por meio do processo de gestão, da dinâmica pedagógica e, consequentemente, do rendimento escolar dos estudantes. Nesse contexto, eles sinalizam que tais elementos podem, em parte, ser tratados como aspectos objetivos para a construção de condições de qualidade de uma escola considerada eficaz e que produz resultados positivos. Ao mesmo tempo, alertam que, aliados aos aspectos objetivos, merecem destaque características da gestão financeira, administrativa e pedagógica, os juízos de valor, as propriedades que explicitam a natureza do trabalho escolar, bem como a visão dos agentes escolares e da comunidade referente ao papel e às finalidades da escola e do trabalho nele desenvolvido.
Tais considerações ratificam a necessária priorização da educação como política pública, o ser efetivamente assegurada, o que implica aumento dos recursos destinados à educação, regulação do regime de colaboração entre os entes federados, otimização e maior articulação entre as políticas e os diversos programas de ações na área, efetivação de gestão democrática dos sistemas e das escolas, consolidação dos programas de formação inicial continuada, articulados com a melhoria dos planos de carreira dos profissionais da educação. Tendo como norte a perspectiva apontada, é importante desenvolver uma análise articulada dos diferentes aspectos que interferem no processo de construção de uma escola de qualidade, sem perder de vista as concepções de homem e sociedade que almejamos construir, né? Para concluir aqui, seria muito importante, à guisa de conclusão, destacarmos a seguir alguns aspectos fundamentais concernentes à construção de um movimento nacional em prol da qualidade da educação, né, pensando num processo avaliativo que realmente trabalhe por isso. Primeiro, as dimensões intra e extra-classe devem ser consideradas de maneira articulada na efetivação de uma política educacional direcionada à garantia de escola de qualidade para todos, em todos os níveis e modalidades. Segundo, a construção de uma escola de qualidade deve considerar a dimensão socioeconômica e cultural, uma vez que o ato educativo escolar se dá como um contexto de posições e disposições no espaço social de conformidade com o acúmulo de capital econômico, social e cultural dos sujeitos usuários da escola, de heterogeneidade, pluralidade sociocultural, de problemas sociais que repercutem na escola, tais como fracasso escolar, desvalorização social, dos segmentos menos favorecidos, incluindo a autoestima dos alunos. A criação de condições e dimensões e fatores para a oferta de um ensino de qualidade social deve desenvolver-se em sintonia com as ações direcionadas à superação de desigualdades socioeconômico-culturais presentes nas diversas regiões do nosso país, o reconhecimento de que a qualidade da escola para todos, entendida como qualidade social, implica garantir a promoção e atualização histórico-cultural em termos de formação sólida, crítica, ética e solidária, articulada com políticas públicas de inclusão e resgate social, os processos educativos e os resultados escolares em termos de uma aprendizagem mais significativa, resultante de ações concretas com o objetivo de democratização dos processos de organização e gestão, exigindo rediscussões das práticas curriculares, dos processos formativos, do planejamento pedagógico, dos processos de participação, da dinâmica de avaliação e, portanto, do sucesso escolar dos estudantes. As relações entre os alunos por turma, alunos por docente e alunos por funcionários são aspectos importantes das condições de oferta de um ensino de qualidade, uma vez que menores médias podem ser consideradas componentes relevantes para uma melhor qualidade do ensino oferecido. O financiamento público é fundamental para o estabelecimento de condições objetivas para a oferta de educação de qualidade e para a implementação de escolas públicas de qualidade, envolvendo estudos específicos relativos aos diferentes níveis, etapas e modalidades educativas. A estrutura, e as características da escola, em especial quanto aos projetos desenvolvidos, o ambiente educativo e o clima organizacional, o tipo e as condições de gestão, a gestão prática pedagógica, os espaços coletivos de decisão, o projeto político-pedagógico da escola, a participação e a integração da comunidade escolar, a visão de qualidade dos agentes escolares, a avaliação da aprendizagem do trabalho escolar realizado, a formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, a dimensão do acesso, permanência e sucesso da escola, entre outros, são aspectos que traduzem positivo ou negativamente a qualidade da aprendizagem na escola. A qualidade do ambiente escolar, das instalações, também concorre para a definição das condições de oferta de ensino de qualidade. Os processos de organização e gestão da escola e escolha do diretor, sobretudo no tocante aos processos de democratização, são fundamentais, haja vista que em processos marcados por uma maior participação de professores, alunos, pais e funcionários,
ocorre progressivo fortalecimento da autonomia e da democratização da escola. No caso de democratização da escolha do diretor, essa dinâmica, ao enfatizar os processos de participação mais ampla e se articular com outros fatores, como formação inicial e continuada, além da experiência profissional, formação específica e capacidade de comunicação e motivação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, pode contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, associada à necessidade de uma sólida política de formação inicial e continuada, bem como a estruturação de planos de carreira compatíveis com os profissionais da educação. Destaca-se a importância de políticas que estimulem fatores como motivação, satisfação com o trabalho e maior identificação com a escola como um local de trabalho, com elementos fundamentais para a produção de uma escola de qualidade. A satisfação e o engajamento ativo da comunidade escolar, sobretudo do estudante, do professor, no processo político-pedagógico, fundamentalmente no processo de ensino-aprendizagem, são fatores de fundamental importância para a melhoria do desempenho escolar e o sucesso do estudante com a qualidade da escola. Bom, pessoal, aqui como sempre nós vamos chegando no final da nossa aula. Eu quero que vocês treinem, o domínio da nossa aula, sempre aula dada, aula estudada, aula revisada, o nosso caderno de questões aqui, trabalhando e preparando para a prova. Trabalhando também o nosso caderno inteligente com os mapas mentais, não esquecendo de jeito nenhum. Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês aprendam bem, continue desenvolvendo o caderno acadêmico inteligente, produzem mesmo material, que isso ajuda muito. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.